Fala meu amigo eletricista, tudo bom com você? Bom pessoal, estou aqui hoje para gravar o segundo vídeo do canal e o tema de hoje foi escolhido através de uma votação na nossa página do Instagram. Tinha dois temas lá, dispositivo DR e dimensionamento de condutores. O mais votado aí para o vídeo de hoje foi dispositivo DR. Então vamos ver como é que funciona esse dispositivo. Bom pessoal, para entendermos o que é o dispositivo DR, nós temos que saber primeiro como ele funciona. E um dos princípios fundamentais aí do dispositivo DR é o campo magnético, que a sua definição aí é uma região no espaço onde pode ou não apresentar força magnética. E essas forças aí estão representadas por essas linhas de fluxo aqui, que sempre irão sair do polo norte em direção ao polo sul aqui. E como foi descoberto aí esse campo? Esse cara aqui, Hans Christian, em 1820, ele estava fazendo alguns experimentos em seu laboratório, quando ele descobriu que ao colocar uma agulha do lado de um fio com presença de corrente elétrica aí, essa agulha estaria apontando para uma direção. E quando ele colocava essa agulha do outro lado do fio, ela apontaria para outra direção. E o que é que ele percebeu com isso? Bom, ele percebeu que a corrente elétrica também gera um campo magnético, que o nosso campo magnético. Então, ele criou essa regra da mão direita aqui, a lei da mão direita, que ela diz o seguinte: ao colocar o nosso polegar da mão direita, no sentido da corrente, nós iremos aqui apontar o polegar no sentido da corrente elétrica que está passando nesse condutor. O restante dos nossos dedos, eles irão indicar o sentido que está o campo magnético. Ou seja, aqui se a corrente elétrica está nesse sentido, o nosso campo magnético vai estar nesse sentido aqui, certo? Então aqui vamos para um exemplo. Temos aqui a representação de uma bobina, que é um componente aí onde ela tem um núcleo e em volta desse núcleo nós vamos ter um condutor espiralado, em forma de espira, certo? Então nós temos que entender aqui que a corrente elétrica ela é proporcional ao campo magnético. O que é que isso significa? Bom, enquanto maior a nossa corrente elétrica for, maior será a intensidade do nosso campo magnético. Então aqui, se nós colocarmos esse condutor em forma de espira, nós teremos aqui nessa bobina uma corrente elétrica maior, gerando aí também um campo magnético, um campo eletromagnético bem mais intenso aí, certo? Bem, entendendo aí o princípio de funcionamento do nosso dispositivo, vamos partir aqui para essa ilustração, que podemos observar o seguinte: temos aqui o condutor de fase, aqui é o condutor de fase, temos aqui também o condutor de neutro, certo? Os dois irão passar por dentro do nosso núcleo, o núcleo da nossa bobina. Temos aqui também o nosso atuador, temos ele aqui, representado pela letra D aqui, o atuador. Ele está aqui com seu condutor espiralado na bobina e trazendo aqui a ligação para ele. Aqui também temos um botão de teste. Todo dispositivo DR vai ter esse botão de teste aí, certo pessoal? Quando essa corrente for diferente, a corrente de fase for diferente da corrente de neutro, e essa diferença for igual ou maior a 30 mA, nós teremos aqui uma carga induzida no nosso atuador, que fará com que o dispositivo DR ele abra o nosso circuito. Mas como é que isso funciona? Como é que ele vai detectar aí essa diferença? Bom, se nós temos aqui uma corrente passando na fase do nosso circuito, e essa corrente está retornando pelo nosso neutro, então, se ela está vindo pela fase, aqui ela tem esse sentido aqui, ela está vindo pela fase e ela está retornando pelo nosso neutro aqui, certo? Temos sentidos opostos. Essa corrente aqui foi igual. Se ela é igual e está em sentidos opostos, ou seja, ela irá se anular aí. Porém, quando essa corrente de fase aqui, um exemplo, ela foi igual a 7 amperes, a corrente de fase. Temos aqui uma corrente de fase 7 amperes. E a corrente de neutro, corrente de fase aqui. E a corrente de neutro aqui foi igual a 6,970 amperes.
o que é que podemos observar aqui? Que a nossa corrente de neutro ela é menor do que a nossa corrente de fase, 30 mA aí. Ou seja, essa diferença aqui fará com que um campo magnético seja gerado. Por que esse campo vai ser gerado? Porque nossas correntes aqui não são iguais, não estão mais iguais, elas estão diferentes aí. E se as correntes são diferentes, elas não vão se anular. Então, se elas não se anulam, será induzido aqui, teremos um campo magnético, esse campo não será mais nulo, ele vai existir, e esse campo vai ser induzido aqui, ele vai induzir na nossa bobina uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica será suficiente para a gente ter o nosso atuador aqui, para o atuador funcionar, certo? Prosseguindo aqui então, temos o nosso botão de teste. Como ele funciona? Nós temos ele aqui ligado no neutro do nosso circuito e ligado aqui na nossa fase. Entre esse botão de teste, entre o neutro e a fase, temos aqui uma carga resistiva, um resistor. E esse resistor, ele irá consumir aí uma certa corrente elétrica, que será igual aí a 30 mA, ou próximo. Essa corrente elétrica, quando nós apertarmos aqui o nosso botão, fecharmos o circuito aqui, essa corrente elétrica aqui fará com que está sendo consumida da fase, fará com que essa fase se diferencie aí do nosso condutor de neutro, e se ela vai se diferenciar, ela vai gerar aqui o campo magnético, fazendo com que o nosso atuador aqui, com que ele receba uma corrente e ele abra o circuito aí. Então, agora que entendemos o funcionamento do nosso dispositivo DR, vamos entender para que ele serve na nossa instalação. Afinal, o que ele é dentro da nossa instalação elétrica? Bem, esse dispositivo aí, bem interessante, ele vai nos proteger contra fugas de corrente. Essas fugas aí podem ser interpretadas como choques elétricos ou até mesmo alguma carcaça de algum equipamento nosso que esteja sendo energizada. Podemos dar exemplo aí uma geladeira. O seu condutor de fase está desencapado, está passando corrente para a sua carcaça. Se na instalação tiver o dispositivo DR, ele vai entender que ali está ocorrendo uma fuga de corrente, vai desligar, vai desarmar aqui, abrindo o nosso circuito e vai nos dizer ali que tem alguma coisa errada. Se o dispositivo DR está atuando, tem alguma coisa errada com a nossa instalação. E o que podemos observar aqui na sua carcaça? Temos algumas inscrições aqui, né? Bem, aqui nós temos o botão de teste, como já foi explicado. Temos aqui o interruptor também do nosso DR. Ele é ligado para cima e desligado para baixo. Aqui nós temos a sua corrente de atuação. Essa corrente de atuação aí, como eu já expliquei, quando a corrente de fase for diferente da corrente de neutro em 30 mA, esse dispositivo aí vai estar desarmando. E abaixo da nossa corrente de trabalho aqui, perdão, a nossa corrente de atuação, nós temos aqui o tempo de atuação desse dispositivo. Desse modelo aqui, ele vai atuar aí em 0,1 segundo. E aqui mais abaixo temos também a tensão desse dispositivo, a tensão em que ele trabalha. Ele trabalha aí em até 240 volts. Aqui do lado temos a frequência que ele trabalha, certo? 50 Hz. E abaixo aqui nós temos a corrente nominal. Corrente nominal é a corrente de trabalho desse dispositivo. Essa corrente é a corrente que os seus bornes irão suportar aí. Ou seja, se ele passar de 40 amperes, ele estará trabalhando de forma inadequada. E não é adequado utilizar uma corrente maior do que a corrente nominal do dispositivo, certo? Então, galera, esse foi o nosso vídeo hoje sobre dispositivo DR. Espero aí que tenha gostado do conteúdo. Peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com um amigo seu e deixe o like aí embaixo, certo? Convido também você a seguir a nossa página lá no Instagram, @eletrotecaoficial. E estou deixando aí também na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp. Criei um grupo lá com o intuito da gente compartilhar material, tirar dúvidas, compartilhar novidades na área elétrica aí, certo? Então, se você tem um interesse, dá uma conferida lá. E então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.